fez nas outras vidas passadas da mesma. Ela pode ter revelações do que ela fez errado e o que ela deve fazer certo nessa vida. Muitas vezes essas pessoas, se a pessoa não estiver muito bem preparada, ela leva até um susto, né? Porque ela começa a ver coisas, se ela matou alguém, ou se ela foi um ladrão, ou se ela foi uma pessoa aí que teve uma conduta maléfica, né? Então ela acaba tendo um susto se ela estiver despreparada, né? Agora, a grande positividade, o grande lado interessante, é que quando uma pessoa bem preparada, que começa nesse processo da liberação desses registros acásticos, ela dorme, ela faz projeções astrais, ela começa a ver essas informações, ela pode estar meditando, acordada e entrar num transe e ver essas vidas passadas. E aí, então, ela começa numa fase pouco mais avançada do entendimento, né? Ela sendo acompanhada por um mestre, né? E ela começa a fazer uma fusão perfeita, uma união perfeita das suas vidas passadas com a mesma vida atual que ela se encontra, né? Neste processo mais avançado, todas as suas facetas de vidas passadas fazem um conglomerado, né, numa mesma vida. Então, a vantagem é que essa pessoa, tendo acesso a essas vidas passadas, ela aproveita informações de vidas passadas nesta mesma vida, certo? E nessa mesma vida, ela poderá utilizar de consciências de vidas passadas para o entendimento nessa e continuando dessa maneira e entendendo o que verdadeiramente ela tem de seguir nesse caminho dessa vida atual. Vamos lá. A pergunta que vocês devem fazer é: qual é a verdadeira essência? O que te toca internamente? O que você sente espiritualmente dentro de você? Os registros acásticos, eles vão fazer um processo para que você descubra a sua verdadeira essência, o que te toca profundamente no teu espírito, na tua alma, para que você sinta qual é o seu verdadeiro caminho. O que acontece é que muitas pessoas, principalmente através de profissões, fazendo coisas as quais elas não gostam, elas são pessoas infelizes, porque elas não descobriram o que verdadeiramente é o caminho delas. Vou dar um exemplo de uma grande amiga minha, Nath Miller, uma costureira. Ela faz umas técnicas de costura com fogo. Ela é uma costureira de mão cheia, dançarina, costureira, né? Já citei ela em outros vídeos aí. Dons artísticos, dom da arte, faz vários trabalhos artísticos com aproveitamento de vidros, pinturas, entre outras coisas mais. Então ela se descobriu das suas vidas passadas que ela foi uma cigana em vidas passadas e está aí, começou a ter esses insights, esses flashes e entendeu que esse é o seu caminho, que ela tem que trilhar, e assim ela segue feliz na descoberta da sua essência, não se desvirtuando de um caminho ao qual não teria nada a ver com a sua verdadeira essência, né? Eu, por exemplo, tive
num processo mágico espiritual, tive acesso a uma vida minha no Egito, como sacerdote, né? Eu já tinha essa familiaridade quando eu vi aqueles... Acho que quem nunca se pegou assistindo um filme, né? Aqueles filmes de época na TV, de repente você vê uma imagem de uma praia, de um lugar, de uma ilha, de um castelo, disso ou daquilo, e você se familiariza. O que acontece é que eu já tinha uma familiaridade muito grande, numa espécie de... uma coisa meio como se fosse uma vaga lembrança. Quando eu vi aqueles filmes ali, alguma coisa ligada com areia, com deserto, aquela coisa toda ali. Então, num processo dessas liberações dos registros acásticos, me foi liberado e eu tive a visão a qual eu estava no Egito, né, próximo das pirâmides, e descobri aí essa minha vida passada. Depois eu vou falar de outras histórias também, de outras coisas que eu vi. Essa foi uma outra visão, foi espiritual totalmente esclarecida aqui numa vida passada. Eu havia sido aí um cigano, né, com o povo cigano, e então por isso essa minha ligação muito forte. Então, cigano numa vida passada, né, muito nítido eu com essas pessoas. Até teve um sonho que eu vou contar, mas é uma história longa de cada uma dessas histórias. Mas enfim, nós vamos então se descobrindo na nossa verdadeira essência, e assim o nosso espírito vai ficando calmo, tranquilo, porque nós sabemos na profundidade mais funda, mais profunda do nosso espírito, que aquele é o nosso caminho, e assim a gente entra num estado de satisfação plena, né? Agora vamos dar um exemplo. Devido a um status social, as pessoas buscam profissões as quais trazem aí uma boa imagem para a sociedade, né? Um status social, né? E geralmente, né, nada contra e não criticando essas pessoas, porque tem pessoas que verdadeiramente sentem isso vibrar muito forte dentro delas. Então, de repente, a pessoa ela quer ser engenheiro, médico ou da área de direito, um advogado ou um juiz, seja lá o que, né? O que acontece é que eu já vi aí algumas pessoas passarem por isso. A pessoa faz uma faculdade, um determinado curso, pós-graduação, mas lá no final, né? Até teve uma pessoa aí que conviveu comigo que eu acompanhei bem essa história. Ela não é aquilo, ela não sente aquilo tocar dentro dela e ela acaba se desvirtuando. E essa pessoa só fez ali a sua faculdade, só fez ali o seu curso, né? Mas na verdade não é verdadeiramente o que ela sente que toca dentro dela, né? Certo? E ela se desvirtua daquilo ali e uma força puxa ela para um outro lugar. É quase que inevitável, né? Então, agora veja bem, se você que é um engenheiro, isso toca profundamente dentro de você, né? Pode ser que numa vida passada você construiu algum grande templo, né? Algum lugar aí da civilização, né? Um templo asteca, né? Com pedras e tudo mais. Então, nessa vida você sente essa coisa vibrar dentro de você e você quis ser um engenheiro. Então você se descobriu dentro dessa profissão. Digamos que numa vida passada você foi uma época aí colonial, você era um médico e você já estava envolvido com essa área da cura, então você sente que nessa vida realmente você tem que ser um médico, né? Digamos que numa outra vida você era um justiceiro, né? Que
queria ser justo numa época, um grande guerreiro que enfrentou bravamente para defender o seu povo, então nessa vida você quer trabalhar na área de direito. Isso te toca profundamente. Agora vamos entender uma coisa. De repente a pessoa não quer ser nada disso, né? Ela quer ser um flautista, como eu já vi, né? E ele toca a sua flauta, ele ganha dinheiro com a sua flauta transversal, sendo um músico, não ganhando muito, mas sendo muito feliz, né? Eu conheço aí uns amigos meus aí que gostam muito de... trabalham fazem pulseiras, um trabalho artesanal, e vivem a vida assim, e vivem muito felizes, né? Então eles se descobriram dentro da sua essência. Então a grande verdade é que os registros acásticos são informações liberadas para que vocês acessem essas consciências, formem contato com essa vida atual e aproveitem essas informações para se descobrir e também para entender o que realmente vocês têm que cumprir nessa vida, né? Quando essas informações liberadas, tá? Então, tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem fazer o curso comigo de autorregressão para induzir esses, né, através de técnicas as quais eu vou estar explicando para vocês, entrem em contato comigo. Então, seguiremos assim, bem, sempre buscando conhecimento, porque conhecimento é um ouro no mundo espiritual, né? Seguiremos dessa maneira, tendo um conhecimento para estarmos alinhados ao grande universo, para que assim possamos ser felizes nessa vida. Até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.